Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Fortaleza 1, Corinthians 0. Pelo Campeonato Brasileiro, mais uma derrota do Corinthians. São 6 jogos do Corinthians já sem vencer no Campeonato Brasileiro, que começou muito bem com o Ramon Dias, começou amargando aí 2 vitórias seguidas e já logo depois o Corinthians não ganhou mais, desde aquele jogo contra o Bahia que o Corinthians não ganha no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo alguns jogos bem acessíveis de ganhar. Hoje contra o Fortaleza é aquele jogo que o torcedor corintiano entrou com o sentimento de que, cara, vamos ir lá, vamos tentar fazer alguma coisa, tentar arrancar um ponto, porque realmente é um jogo muito difícil e que na previsão do campeonato o Corinthians não era nem um pouco favorito para ir lá e conseguir arrancar ponto do Fortaleza. Fortaleza é o atual líder do Campeonato Brasileiro, depois de ter vencido do Corinthians. É um time que joga no estádio, que isso não é servir de desculpa. A gente não vai colocar aqui a porra do estádio do Fortaleza para justificar uma derrota do Corinthians. Mas é sem dúvida nenhuma o pior estádio do Campeonato Brasileiro. Não existe um estádio na Série A do Campeonato Brasileiro que seja pior que o Castelão. O gramado é horroroso, é impraticável jogar futebol lá. E não é desse ano, o Corinthians já é de muitos anos que não consegue jogar bem lá no Castelão, muito por conta do gramado ser pavoroso. Mas beleza, Fortaleza entrou em casa, com o apoio da sua torcida, numa fase muito boa e ganhou o jogo. Mas se a gente for analisar de fato o que foi o jogo, o Corinthians, mais uma vez, mesmo sendo um jogo que o torcedor não esperava que fosse ganhar, que o torcedor não esperava que tivesse um bom desempenho, o Corinthians teve, cara. O Corinthians teve um bom desempenho hoje contra o Fortaleza. O primeiro tempo foi muito ruim, dos dois times, muito ruim, mas o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, conseguiu neutralizar o Fortaleza, que pouco criou, e ainda teve uma chance inacreditavelmente desperdiçada pelo bagre, que é o Pedro Raul, que é inacreditável, mais um gol perdido na conta dele. O segundo tempo foi inteiro do Corinthians, inteiro. O Corinthians botou o líder do Campeonato Brasileiro na roda. Era pro Corinthians ter feito 1, 2, 3 gols no segundo tempo. Mas perde gol, chega na cara do gol e não consegue fazer. E eu não acho nem mais que é só problema de atacante, cara. Beleza, tem que ter um cara pra botar a bola pra dentro, mas esse time tá zicado, mano. Tá zicado. Parece que é muita gente torcendo contra, é muita gente botando raiva em cima, e o Corinthians não consegue botar a bola pra dentro. Porque criar jogada cria. Hoje criou. Hoje mereceu sair do Castelão com a vitória. Não saiu. Os caras tiveram um contra-ataque, uma escapada, fizeram um gol e ganharam o jogo. Então é difícil. Por desempenho, eu vejo que o Corinthians tem sim uma luz e que dá para ter uma esperança, porque não joga mal. Tem lateral humano para sair dessa situação. Se me perguntar, o Corinthians, por desempenho jogado em campo, sai da zona de rebaixamento, eu acho que tem condição. Mas o fato do resultado não vir de jeito nenhum e do Corinthians mais uma vez demonstrar um time completamente ineficiente e azarado dentro de campo é o que mais preocupa. Acho que a palavra de hoje é essa, é a falta de eficiência, é até a falta de aproveitar oportunidades muito claras, porque esse é um time do Corinthians que tem oportunidades muito claras e não mata seus jogos. A gente falou várias vezes aqui do jogo contra o Bragantino, que o Corinthians estava martelando, perdeu várias chances e o Bragantino acabou abrindo o placar. Hoje o Pedro Raul desperdiçou uma chance muito clara quando o jogo estava 0x0. O Yuri Alberto não finalizou uma chance muito clara quando o jogo também estava 0x0. O Yuri Alberto acabou quase fazendo um outro gol também, que ali nem acaba sendo na conta dele. Ele chutou certo, mas a bola acabou indo fraca. Teve outra chance do próprio Yuri Alberto, que a bola acaba passando isso aqui da trave num desvio. Mas o Corinthians ele vai criando oportunidades, vai tomando conta do jogo e não consegue matar. Contra o Atlético Mineiro fora de casa foi a mesma coisa. Estava empatado o jogo, o Yuri chegou a perder oportunidades, o Wesley perde uma muito clara na frente do gol e a gente não consegue vencer. São muitos pontos sendo desperdiçados pela falta de competência do ataque do Corinthians. Contra o Juventude, obviamente, assim, com 2 homens a mais, você não pode colocar na conta de ninguém, além do seu ataque que não consegue fazer gol. Contra o próprio Bragantino também. O time foi ineficiente na cara do gol em muitas oportunidades. O próprio Garro teve uma muito clara e não fez. Contra o Atlético Mineiro e hoje, mais uma vez, contra o Fortaleza. São muitos pontos deixados pelo caminho por incompetência. Não é nenhuma situação que o Corinthians não cria, o Corinthians joga mal. O Corinthians jogou muita bola hoje. Tem alguém que vai falar que o Corinthians jogou mal? Algum torcedor corintiano chegou a não acreditar na vitória enquanto estava vendo o que estava acontecendo dentro de campo? O segundo tempo, o Corinthians jogou muita bola. Mas como que você justifica tantas chances perdidas? 1 ponto no Castelão ia ficar ruim? Não ia. Mas ia ser mais um jogo que a gente ia olhar e falar, dava para ter ganho. Exatamente, mas seria mais um ponto que não ajuda em nada em questão de tabela do Corinthians, mas pelo menos seria um resultado que poderia motivar mais esse time, porque, cara, é difícil. A gente como torcedor olha e fala, pô, mano, dá pra sair dessa situação, dá pra sair. O Corinthians está a 2 pontos do Fluminense, agora tá com uma desvantagem maior do que estava antes para sair dessa zona de abaixamento. Tem time que tem jogo a menos, o próprio Fluminense, Criciúma, tem. Mas o Corinthians está jogando para ganhar seus jogos.
E a gente precisa ganhar, porque não vale a pena ficar olhando, mas o ano passado a régua do rebaixamento foi menor, mas os outros times também são ruins. Beleza, cara, o Vitória, nesse momento que a gente está gravando, está perdendo para o São Paulo, o primeiro tempo acabou em 2-0, a gente não sabe como está agora, mas deve continuar perdendo o jogo. O Cuiabá tomou 5 do Palmeiras, tomou um vareio absurdo. Tem muito time aí, o Inter, que ganhou uma partida nas últimas sei lá quantas, beleza, tem, mas não adianta nada a gente ficar olhando para os outros times se o Corinthians não ganha, cara. Não ganha, não adianta nada o Cuiabá perder, não adianta nada o Vitória perder. Se um time lá embaixo ganha, o Corinthians já não sai dessa situação, porque o Corinthians não ganha. O Fluminense ganha, o Grêmio ganha. O Corinthians joga muito pior que esses times? Não acho que joga muito pior, cara. Dos jogos que a gente falou aqui, desde do jogo contra o Bahia, que é o segundo jogo seguido que o Corinthians ganha, a segunda vitória do Ramon Dias, que o Corinthians deixou de ganhar no Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, teve um desempenho inferior do que deveria ter tido, mas dava pra ter ganho, perdeu chance pra cacete. Aí vai, contra o Atlético Mineiro, o Corinthians jogou melhor que o Atlético Mineiro e perdeu. Em casa contra o Juventude, não vou falar que jogou bem, não jogou bem, foi uma vergonha, mas criou chance. Chance pra ganhar o jogo. E era obrigação ganhar. Era obrigação ganhar, os caras são 2 a menos. Você vê o Fortaleza hoje. O Fortaleza é o líder do campeonato. Tem que exaltar o trabalho do Fortaleza. Beleza, tem que exaltar, os caras estão fazendo uma puta temporada. Mas não jogou nada, nada. O time do Fortaleza hoje foi dominado pelo time do Corinthians. O Corinthians dominou o jogo, um time que está no Z4 dominou o líder, mas o que adianta? Os caras, em uma bola que tiveram, merecidamente? Não mereceram, mas fizeram um gol e ganharam o jogo, cara. Isso que o Corinthians precisa fazer. O Fluminense tem jogo que não faz nada e ganha o jogo. O Grêmio tem jogo que não faz nada e ganha o jogo. Esses times ganham. O Juventude tem jogo que não faz absolutamente nada. No contra-ataque faz os gols e ganha o jogo, cara. Isso que faz diferença. A gente precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. A sequência é muito difícil, é muito dolorida. A gente sabe, vai ter o Flamengo agora, depois é Botafogo. Tem um Atlético Goianiense, mas depois já tem São Paulo de novo, fora de casa. Então é muito difícil. Mas o Corinthians precisa ser o time que ganha jogos. O Corinthians precisa ser o time que arranca ponto da onde que ninguém está esperando, como arrancou do Bahia. O problema é que nem você falou, não mata o jogo, cara. Não mata. E aí, vai melhorar agora chegando o atacante, o Hector Hernandes, porque só chegou ele. Porque era para trazer ponta, vendeu o Wesley, que deveria ter sido vendido, e não trouxe, só trouxe o Thales Magno e não trouxe mais nenhum. O Augusto Melo não trouxe mais nenhum atacante pro Corinthians. Mas vai resolver? Possa ser até que resolva. Mas eu acho que vai muito além disso. É muito nervosismo, é muita desconcentração. O Corinthians não consegue tornar os jogos que o Corinthians faz bem em resultado. Eu acho que não é nem só por ineficiência do ataque, porque tem também muito de azar. Você falou aí do lance do Yuri Alberto, ele perde um gol. Inacreditável. E ele sempre é assim. Esses lances é muito característico dele. Faz uma boa movimentação e não chuta, não finaliza. Mas as outras 2 chances dele não entrou por azar, cara. Não entrou porque a gente é um time zicado. A segunda, que a bola vai fraca e o zagueiro tira em cima da linha, pior que você vê que ele não tinha espaço para fazer outra coisa. Ele fez o que deu. A gente até se surpreendeu que ele conseguiu a finalização. A segunda, a bola desvia e vai por muito pouco. O resto da partida o Yuri fez o que tinha que fazer. É que ele perde o gol que ele não pode perder. A gente já falou isso várias vezes aqui. O Yuri não pode ser o jogador que só faz gol fácil, gol que tá sem goleiro, gol de pênalti. Ele tem que ser o cara que faz gol difícil também. E esse gol nem era tão difícil. Ele movimentou certinho, saiu na cara do gol e tinha que ter guardado. Gol fácil. Mas uma coisa que eu acho que pelo menos dá pra tirar de positivo do jogo de hoje, além da atuação que a gente falou, é que o Ramon hoje pelo menos teve uma postura que não foi covarde. Ele viu que dá pra ganhar esse jogo e no intervalo ele volta com 3 substituições. Não sei se eu teria feito as 3, mas ele tira um zagueiro, ele tira o Félix Torres e coloca o Corinthians mais pra frente. Realmente solta um pouco mais esse time e deu resultado. Um Corinthians super ofensivo, com Yuri Alberto, Romero, Coronado e Garro como quarteto ofensivo, e realmente atacando, conseguiu encurralar o Fortaleza e jogar melhor que os caras. Agora eu queria entender por que não teve essa postura também contra o Fluminense. O Fluminense, que era o jogo que de fato estava desenhando para o Corinthians sair vencedor, que era um confronto direto, o jogo que mais precisava ganhar, o Corinthians realmente ele colocou o rabo entre as pernas e ficou se segurando o resto do jogo inteiro. A gente acabou terminando o jogo quase tomando um gol do Fluminense saindo derrotado. Então, por que contra o Fortaleza você tem essa coragem e contra o Fluminense você não tem? 2 jogos fora de casa e o Fluminense sendo você mais propenso a vencer o jogo. Então, eu elogio a atitude que o Ramon teve hoje, mas eu critico porque eu não entendo porque que ela é tão tardia. Porque que em um jogo ele tem uma atitude covarde, em outro jogo ele acaba tendo uma atitude mais corajosa e vai pra cima pra tentar ganhar o jogo. E o grande problema é também que a gente não tem tempo, né? O Corinthians não tem tempo, infelizmente. Porque apresentou uma melhora com o Ramon Dias. Eu concordo que em muitos jogos ele vai mal, substitui mal, escala mal. Hoje eu acho que a manutenção do Pedro Raul nos titulares, inclusive, é inexplicável. Não sei porque o Pedro Raul de novo foi titular do Corinthians. Mas do resto, era o que tinha que fazer mesmo. Jogar fora de casa contra o líder.
né, então vice-líder, mas agora líder. Pô, 3 zagueiros, tá bom. Escalou os 2 melhores alas que estão jogando no momento. Um deles eu achei que foi mal, que é o Mateuzinho, daqui a pouco a gente avalia mais as notas, mas o Bidu acho que novamente fez um jogo bom, um jogo que ele entregou o que tinha que entregar mesmo, apareceu bem no ataque. Os 2 volantes, o Garro de titular, talvez poderia ter colocado o Coronado também, mas não tem muito o que criticar, cara. Não tem muito o que fazer hoje. Mas é bizarro, porque a gente precisa ganhar, isso não resolve nada, não resolve nada. Em outros tempos, em começo de campeonato, em começo de trabalho, o Corinthians bem ranqueado no Campeonato Brasileiro, dá pra gente olhar para um jogo como esse e falar, pô, cara, não é de ficar se lamentando tanto, perdeu, que pena que perdeu, triste, mas vamos levantar a cabeça porque jogou bem, enfrentou um adversário difícil, fora de casa, criou chance, o técnico foi bem na medida do possível, é difícil ressaltar um ou outro jogador para você crucificar, a maior parte ali fez pelo menos um jogo ok, mas não ganha e o Corinthians precisa ganhar. Não interessa, foda-se se jogou bem, foda-se se jogou mal e ganhou, o Corinthians precisa de ponto, o Corinthians precisa pontuar, o Corinthians precisa voltar a vencer. E agora a gente vai ter um jogo contra o Flamengo em casa, o Corinthians não tá ganhando em casa, e não tá ganhando em casa por nenhuma competição. E não tá nem sequer jogando bem em casa. Tá jogando mal. Vale lembrar que o Corinthians, ele passa na Sul-Americana porque ganha fora. Na Copa do Brasil passa com 2 empates. No Brasileirão, a última vez que ganhou foi contra o Criciúma na estreia do Ramon Dias. Ele já tá alguns jogos no Corinthians. Então, cara, assim, é complicado porque a gente precisa ganhar. A gente vê uma margem no time, isso é bom. A gente vê que o time consegue jogar, o time consegue criar, o time consegue ter uma ideia de jogo, consegue marcar, consegue ter uma identidade dentro de campo. Esse time do Corinthians jogando futebol não é para cair, não é para brigar lá em cima, não é para cair. Mas vai enfrentar um Flamengo em casa que é um adversário muito difícil. Vai ser o suficiente para ganhar o jogo? Não sei. A tendência é que não. Então, cara, é muito difícil porque independente de jogar bem, independente de criar chance, se não ganhar jogo, o Corinthians vai continuar nessa situação. E se continuar nessa situação, a gente já viu que, em todos os anos que acompanha futebol sabe, time grande, quando entra na zona de rebaixamento, quando está com pressão, é muito mais difícil de sair que um time pequeno. O Criciúma pode ter menos recurso, o Vitória pode ter menos recurso, mas a pressão dos caras é imensamente menor do que no Corinthians. E isso pesa. Até porque esse elenco do Corinthians é novo, esse elenco do Corinthians, muitos deles nem têm identificação com o clube. E se chegar no momento que o Corinthians não pegar ponto de jogo difícil, não pegar ponto de onde não se imaginava, a gente vai chegar em jogo fácil e vai pipocar. É óbvio, porque é isso que o elenco está se desenhando. E até porque muitos desses jogos são fora de casa. Quando a gente joga com o Criciúma fora, Cuiabá fora, com o... Joga com o Atlético Goianiense em casa, Grêmio, que tá lá embaixo, joga fora. Então vai ter uma grande sequência de jogos fora que são confrontos diretos, joga com o próprio Vitória fora. E são jogos que eu não olho com clareza e falo, pô, esse jogo o Corinthians ganha com certeza. Aliás, jogo nenhum, eu falo que o Corinthians ganha com certeza, mas são jogos que, você fala, dá pra ganhar, só que os outros caras também vão estar mordidos, também vão estar brigando pelo mesmo prato de comida que o Corinthians vai estar brigando. Então não adianta você ir só levando com a barriga pra depois tentar tirar em confronto direto e você ter a mesma postura covarde que teve contra o Fluminense. Ou ser que nem hoje, você chegar na cara do gol e não ser maduro o suficiente pra colocar a bola pra dentro. Porque muitas vezes é isso que acontece. O Yuri Alberto hoje, por exemplo, não foi maduro pra colocar a bola pra dentro. E antes de falar das notas, a última coisa que eu queria falar aqui, que vocês perceberam que a gente falou de várias coisas e colocamos mais a culpa no time do Corinthians ou em qualquer mística e tal, do que falar de arbitragem para falar de qualquer coisa. Só que, desculpa, é inadmissível que o segundo jogo consecutivo, um jogador do Corinthians leve um soco na cara e não tem nem chamada de VAR. Não tem nada. O do Bragantino eu acho que é até mais alarmante, porque o cara ele faz um movimento, ele fecha a mão e dá na cara do Charles e tudo bem. Ali é Conmebol, é outra história, mas hoje é jogo de CBF, irmão. Por que fora do lance da bola, o Breno Lopes pode dar um soco na cara do Mateuzinho e seguir como se nada? Porque com certeza se fosse o Corinthians, se fosse o Fagner fazendo isso, por exemplo, tinha quebrado o Twitter. Tinha chamado o VAR, tinha expulsado, tinha pegado o jogo de suspensão e tudo. Mas como a Fortaleza isso não acontece, como é contra o Corinthians não acontece, parece choro. Mas ultimamente não se tem nada para falar do Corinthians de arbitragem. O Grêmio veio chorar lá completamente sem razão. E de resto, o Corinthians só tem sido prejudicado pela arbitragem. Eu concordo com você, cara, mas esse aí é um tema que a mídia não vai falar nada. Óbvio que não. A mídia maldosa que odeia o Corinthians, e odeio porque dá audiência pra vocês, porque o Corinthians é um dos únicos clubes desse país que dá audiência. E o Palmeiras, ninguém liga pro Palmeiras, irmão, ninguém fala de Palmeiras. São Paulo, ninguém fala, ninguém liga. O que dá audiência no Brasil é Corinthians e Flamengo, só isso. Então, pra falar mal pro Corinthians, até porque, cara, isso aqui não é desculpa, mas tem tanta gente torcendo contra o Corinthians que eu acho que tá jogando uma energia negativa, porque não é possível, tem que dar um banho de sal grosso em todo mundo também. Porque, beleza, o ataque pode ser ruim, mas não é possível que todo jogo todo mundo perde 5 chances claras. Então, assim, a mídia joga contra, todo mundo joga contra, e agora ninguém vai falar. Do Charles, ninguém falou.
Não vi em nenhum lugar. Nenhum lugar. Sem ser página de Corinthians, ninguém falou sobre isso. Hoje o soco do Breno Lopes não vai dar, ninguém vai falar. E era pra ter sido chamado, e era pra ter sido expulso, porque foi agressão, cara. Foi agressão. Mas o que falam, que eu já vi falando? Do pênalti que não deram pro Fortaleza, que foi voltado atrás, que não foi pênalti. Que muito claramente... O Kaká pega na bola, não é pênalti. Mas agora, do soco do Breno Lopes, que ia mudar o jogo. O Fortaleza ia ter um a menos. O Fortaleza não estava jogando nada. Estava com uma postura covarde dentro de casa. O jogo ia mudar, porque o Corinthians ia ter um a mais. Ia ganhar? Não sei, mas o jogo ia mudar. E fora que é o Breno Lopes que sai para o Moisés entrar, e o Moisés que costura toda a jogada do gol do Fortaleza. Então é mais um lance que poderia ter... Que poderia não, né? Que prejudicou o Corinthians o fato de não ter sido expulso. O fato não é tem chamada de VAR contra o Corinthians. O Corinthians tinha que ganhar hoje independente. E fez por onde para ganhar hoje. E não ganhou por incompetência. Mas é inegável que a arbitragem mais uma vez atrapalhou. O jogo 0-0 no primeiro tempo, um jogador do Corinthians leva um soco na cara e nada acontece. Então assim, é inviável você querer virar pra gente e falar que é isso aí, que tá tudo certo, que não era nem pra ter sido chamado, ou você achar que foi super pênalti ali no lance do Kaká, porque também não foi. Então parece que realmente tá muita coisa jogando contra e ninguém vai falar sobre isso mais uma vez. E falaram sobre o Grêmio, contra o Grêmio falaram muito e realmente, dou meu braço a torcer, não sou um cara clubista não. Não foi pênalti, acho que é o Romero, né, que sofre contra o Grêmio, não foi pênalti, não deveria ter sido marcado, beleza. Esse foi um jogo que o Corinthians foi ajudado, entre bem aspas, né, que a gente sabe que não é assim que funciona, pela arbitragem. Mas agora, de hoje, ninguém vai falar nada. Contra o Bragantino, ninguém vai falar nada. Aquele pênalti ridículo que deram pro Cuiabá no primeiro turno, ninguém vai falar nada. Contra o Juventude, que o gol do Alan Ruschel estava impedido. Ele traçou a linha, estava impedido. A olho nu você vê que estava impedido. Ninguém vai falar nada. O polêmico lance do Ranieri lá contra o Cruzeiro, que a gente perde 3-0, mas se ele faz aquele gol é 1-1. Ninguém falou absolutamente nada. Só falaram da goleada do Cruzeiro. Enfim, são muitos jogos no campeonato. É um jogo que a gente olha e fala assim, o Corinthians aqui pode ter sido ajudado. Mas a gente consegue nomear, pelo menos nos últimos meses, uns 5 que o Corinthians foi prejudicado e que a mídia cala. A mídia fica calada, porque falar mal do Corinthians é fácil. Todo mundo quer fazer. Vende muito. Falar bem do Corinthians ninguém quer, porque não dá audiência. Só dá audiência falar mal. Então é muito complicado, é difícil, tendo que lutar com essa situação ainda. Claro, o resultado não é totalmente na culpa da arbitragem, mas quando é contra o Corinthians, todo mundo fica calado. Vamos para as notas, então. O Hugo vai levar uma nota normal, porque ele não teve culpa no gol. Ele fez certo, ele tinha que sair em cima do Lucheiro, que ia sair na cara do gol. No final ele tentou ir para a área, não conseguiu fazer muita coisa, e ele até conseguiu evitar um segundo gol no chute do Kaiser, que foi um milagraço. E mais uma vez ele foi um goleiro seguro. 6,5 pro Hugo por essa defesa que evitou 2-0. Não teve muito trabalho, até porque o que a gente falou, o Corinthians jogou o futebol hoje, o Fortaleza não. O Corinthians foi bem melhor que o Fortaleza hoje. O Fortaleza não jogou nada. O Fortaleza teve 2, 3 chances o jogo inteiro. 2 delas, inclusive, já depois que o Corinthians tinha tomado o primeiro gol. Então era desespero do Corinthians, por isso que eles tiveram chance. Ele não falhou. Discordo dele ter ido para a área. Não acho que deveria ter ido, mas enfim, vou fechar com 6,5 também, porque não prejudicou e ainda fez a defesa do Kaiser. Mateuzinho, até o lance do gol, não acho que estava mal. Estava aparecendo no ataque. Poderia ter provocado a expulsão do Breno Lopes se o VAR tivesse sido correto no jogo contra o Corinthians, que não foi, mas no lance do gol ele vai muito mal, não dá o bote primeiramente, depois o cruzamento do Fortaleza ele fura a bola que cai pro Pikachu depois, então não tem como dar uma nota alta pro Mateuzinho, vou de nota 3,5 para ele. Eu achei que a partida dele vinha sendo ótima até esse lance, até o lance do gol, acabou prejudicando diretamente o resultado, mas no geral nem acho que fez uma partida muito ruim. Uma coisa que eu cobro do Mateuzinho no jogo de hoje é que ele teve muita pouca presença ofensiva, principalmente no segundo tempo, porque desmanchou a linha de 3, mas no próprio primeiro tempo, poucas vezes o Mateuzinho participou dos ataques. Vou com nota 4. O Kaká, achei que fez uma boa partida, seguro, foi muito bem no lance que marcaram o pênalti e depois anularam, porque era um gol claro do Fortaleza e ele conseguiu num grande bote evitar. E o resto do jogo, com a bola no pé, achei que ele jogou sério, coisa que o Kaká não vinha fazendo ultimamente. Muitas vezes ele errava passe ou até bicão pra frente, ele se mandava com a bola e hoje achei ele mais seguro. Vou deixar com nota 5,5. Vou fechar de nota 5,5 também, vou seguir a sua linha. O zagueiro não prejudicou naquele lance lá do pênalti, ele foi bem, que não foi marcado. No geral também achei um jogo seguro, pouco falhou, também pouco foi acionado, achei um jogo seguro do Kaká. Puxando pro outro da linha de zaga, centralizado, André Ramalho.
Não gostei do jogo do André Ramalho hoje, achei que estava inseguro. Ele recua uma bola no primeiro tempo pro Hugo, que deram um impedimento, que não deveria ter dado no ataque do Fortaleza, que, cara, ele vai mal. No segundo tempo deu umas duas espichadas assim para trás, que também não deveria ter dado. Não achei que foi um jogo bom dele, achei que foi um jogo mais inseguro. Vou fechar com uma nota 4,5. Acho que dos jogos que ele jogou pelo Corinthians, esse foi o jogo que ele estava mais atrasado na marcação. E deu pra ver que o gramado estava incomodando ele, que realmente o toque de bola dele, que é a principal característica do André Ramalho, até mais que defendendo ele com a bola no pé, ele é um nível muito acima, deu pra ver que o gramado estava incomodando um pouco para ele fazer essa saída de bola. Ele inclusive deixou o Rian numa fogueira no começo do... Aliás, acho que no meio do primeiro tempo, ele acaba perdendo a bola, mas depois dá tudo certo. Só que deu pra ver que ele estava um pouco inseguro para sair jogando com a bola no pé e muito atrasado. Ele inclusive no próprio gol vai dar o bote atrasado no Moisés, e acaba saindo o gol do Fortaleza. Eu vou ficar com nota 4 também. Mesma nota do Mateuzinho, achei que foi mal e participou do lance do gol. O Félix Torres jogou só o primeiro tempo. Defensivamente achei seguro até, mas com a bola no pé terrível, muito mal, perdeu várias jogadas. Se fosse para tirar alguém, obviamente tinha que ser ele naquele momento, mas vou fechar de nota 3,5, um pouco pior que o André Ramalho. Para mim foi mal também, bola no pé muito ruim. Não sei, cara, não sei muito o que comentar do Félix Torres, até porque o Corinthians não sofreu tanto no primeiro tempo e ele sai, né? Mas com a bola no pé eu achei que foi mal também, eu vou fechar com 4,5 também, a mesma nota do André Ramalho. Puxando para a esquerda, Matheus Bidu merece titular desse time, mais uma vez fez um bom jogo, ele aparece na linha de fundo depois de um ótimo passe do Coronado para cruzar para o Pedro Raul, que poderia ter dado mais uma assistência para ele se o Pedro Raul fosse minimamente competente. No segundo tempo ele aparece uma na cara do gol, que eu acho que ele escolheu mal a finalização, estava impedido, ia ser anulado se fosse gol, mas pelo menos ele demonstrou poderio ofensivo. Achei que apoiou bem, boa parte das vezes que chegou. Foi um bom jogo dele. Claro, o jogo contra o Bragantino eu achei melhor, porque ele foi realmente muito destaque, mas hoje eu achei que ele foi bem também. Eu vou fechar com uma nota 7 pro Matheus Bidu, achei que fez um bom jogo. Eu vou de 6,5, concordo com tudo que você falou, ofensivamente muito bem, com a bola no pé e para construir jogada, o Bidu tem um nível muito acima de qualquer outro lateral do Corinthians, tanto direito quanto esquerdo. Ele vai no fundo, ele deixa o Pedro Raul na cara do gol, mas no segundo tempo achei que depois que desmancha a linha de 3, ele sofre um pouco na marcação. Também porque final do jogo, você tá cansado, achei que ele começou a sofrer um pouquinho mais por ali, mas no geral, boa partida do Bidu mais uma vez e tem que ser titular do time. O Charles, uma partida boa do Charles na minha opinião, achei que mais uma que vem vindo na crescente dele, ele deixa o Yuri Alberto na cara do gol com um senhor lançamento praticamente de uma área a outra, mas no final do jogo também, antes dele sair deu pra ver que ele tava cansado, achei que o Ramon demorou pra tirar o Charles porque tava nitidamente muito desgastado, tem inclusive uma bola que ele se embanana ali, ele acaba levando amarelo, justamente acho que foi mais questão de cansaço, ele tenta pentear a bola, ele se enrosca com ela. Principalmente também porque o Charles com a bola no pé não é lá essas coisas. Mas achei que mais uma partida dele em evolução e tá começando a ser um pouco mais útil pro Corinthians. Eu vou com nota 6 pro Charles. O Charles está melhorando, ele não é um primor técnico, eu pouco espero do Charles, porque é um cara que a gente sabe que tecnicamente é bem abaixo, mas cara, dentro do que ele pode entregar, dentro da qualidade do jogador Charles, também achei que ele fez um bom jogo. No primeiro tempo eu achei que ele foi muito mal num lance do chute de fora da área do Felipe Jonathan, que foi talvez a melhor chance do Fortaleza no primeiro tempo, que ele já não tá marcando ninguém, ele tá na sobra ali do Rian sem marcar ninguém, a bola chega no Felipe Jonathan, ele passa que nem um caminhão lotado, o Felipe Jonathan corta e chuta pro gol. Tirando isso, concordo com você, deu o lançamento pro Yuri, roubou umas 2-3 bolas ali na entrada da área que ele foi bem. No geral também achei um bom jogo dele, cara, eu vou fechar com uma nota 6,5 pro Charles. Tem umas embananadas aí, mas ele é um jogador que está demonstrando evolução. Já o Rian é um cara que eu acho que está decaindo. Jogou mal no meio de semana e hoje eu achei que foi pouquíssimo participativo. Pouco vi na marcação, pouco vi na construção ofensiva. Achei muito nulo, vou fechar com nota 5. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meio de semana, que eu vou aliviar um pouco pro Rian, porque ele corre muito, mas com a bola no pé hoje ele foi muito mal. Nem saída de bola conseguiu fazer direito. Às vezes um pouco atrasado na marcação, mas ele compensava correndo, compensava na raça e acabava ajudando no máximo fazendo isso. Mas achei que o Ranieri, por exemplo, hoje entrou melhor do que o Rian vinha jogando. Vou fechar com nota 3,5 pro Rian. O Garro, gostei da partida dele, fazendo o que ele tem que fazer. Aparece pro jogo, tenta pifar, teve alguns bons passes que deixou os companheiros em condições de chegar mais à frente, inclusive 2 vezes pro Bidu. Mas falta um pouco mais de protagonismo, por exemplo, finalizar a bola pro gol. Ele acabou tendo algumas chances de intermediária, acabou não finalizando.
mas no geral uma partida ok, nota 6. Gostei da partida do Garro, concordo com o lance da finalização, que ele realmente não chutou pro gol hoje. Mas, cara, boa parte das jogadas do Corinthians passaram pelo pé dele. Principalmente no segundo tempo, ele constrói 2 boas jogadas ali de contra-ataque, ele liga rápido, é um jogador que está com um passe muito açucarado. Gostei da partida dele também, se movimentou bastante. A gente viu de novo, já vamos falar depois do Coronado, mas a gente viu de novo um jogo que o Garro e o Coronado conseguiram se entender bem. Não ficou confuso os dois na armação, achei que os dois conseguiram armar o time. Os dois deram bons passes. Ninguém ficou ilhado em uma ponta, né? Os dois conseguiram distribuir, os dois conseguiram tabelar. O jogo dos dois foi bom. A questão mesmo é a falta de protagonismo do ataque. Vou fechar com uma nota 7 pro Rodrigo Garro hoje, achei que fez uma boa partida. A mesma coisa do Coronado, que eu achei que foi muito bem também. No primeiro tempo, ele entra no lugar do Thales Magno. Quer falar do Thales primeiro? Sem nota, né? Vamos deixar. Sem nota. A gente vai pular o Thales aqui, rapaziada, porque o cara ele não tocou na bola. Ele sai com 6 minutos de jogo e deslocou o ombro, só não voltou porque demorou. Então, assim, sem preocupação com o Thales, provavelmente vai estar disponível para quarta-feira. Mas é mais uma questão que ele caiu no chão, deslocou o ombro, demorou para colocar de volta no lugar, substituiu para não ficar perdendo tempo. Mas vai ficar sem nota porque não participou. Não tem que avaliar mesmo. Então pode avaliar o Coronado. Vai avaliando o Coronado já então, que entra no primeiro tempo. E no primeiro tempo, vale lembrar que o passe pro Bidu cruzar pro Pedro Raul foi dele. Foi um baita de um passe. Conseguiu costurar jogadas. No segundo tempo também, deu um ótimo passe pro Yuri Alberto, que é aquele que ele chuta prensado com o zagueiro, a bola passa perto. Ajudou na armação, ajudou a construir jogadas. Gostei da partida do Coronado também. Vou fechar junto com o Garro ali, nota 7. Eu acho que o Coronado foi uma partida também muito parecida com a do Garro. Gosto também dos dois atuando juntos. A gente já falou aqui várias vezes que os dois têm que jogar juntos porque eles são muito, muito bons mesmo. E eles conseguem municiar o ataque como poucos jogadores do Corinthians de fato conseguem. De deixar jogador ou na cara do gol um grande possibilidade de dar uma assistência, como foi pro Bidu, por exemplo. Mas ainda me incomoda o Coronado dele prender um pouco demais a bola em alguns momentos, ele tentar o drible quando não é o momento. Depois que a gente já tinha tomado gol, que claramente a tática foi pro caralho, que era só, vamos ver o que dá pra fazer aqui pra empatar, o Coronado várias vezes tentou fazer o drible, aquele drible curto que ele de fato faz bem, só que no meio de 3, 4 jogadores, era óbvio que ele não conseguia. Isso me incomoda um pouco do Coronado, ele prender um pouco demais a bola e dele não ganhar nada no corpo. Teve uma jogada que ele disputou, bateram nas costas dele, ele caiu, mas a jogada seguiu. Só que como ele é um jogador que é fisicamente fraco e demora pra soltar a bola, a gente acabou sendo prejudicado nessa jogada. Vou fechar com nota 6 também, pra mim, mesma nota do Garro, porque eu queria um pouco mais de protagonismo da parte dos dois. E o Pedro Raul, nota 1. Ele teve uma chance de finalizar, nem vou jogar a culpa nele de ele perdeu um gol feito. Ele perdeu um gol que dá pra fazer, porque realmente o cruzamento do Bidu foi forte, não era só ele chegar no carrinho, era um carrinho alto, mas não dá pra passar pano, mano. É a mesma coisa do do Yuri Alberto, não dá pra só fazer gol fácil. E o Pedro Raul nem gol ele tá fazendo. Então, além dessa chance, ele não conseguiu participar em nada do jogo do Corinthians. Nada. O único outro lance que eu lembro dele agora de cabeça é uma cabeçada que ele dá pro Garro e uma outra que ele tenta dar o passe curto e ele erra. Então, nota 1, jogador fraquíssimo. E não faz sentido ele ser titular do Corinthians, você tendo o próprio Giovani, que nem acho que é tudo isso, mas é melhor que o Pedro Raul, Yuri Alberto. Enfim, não faz sentido o Pedro Raul ser titular do Corinthians em momento nenhum. Uma das piores contratações da história do Corinthians. O Pedro Raul demonstra cada vez mais que não merece jogar no Corinthians. Beleza, ele fez até que uma outra partida mais digna. Contra o Bragantino ali no jogo da ida da Sul-Americana. Partida digna do Pedro Raul, partida boa. Mas, cara, ele é muito limitado. Ele é muito ruim de bola. Ele é muito lento. Ele prejudica o funcionamento do ataque do Corinthians. Não dá pra defender um cara desse. Esse cara não tem que ser utilizado. E hoje, com a volta do Yuri Alberto, o Yuri Alberto não tava 100%. Fez um grande jogo. Não fez também. Mas, o cara já é melhor que o Pedro Raul. Colocar o Romero ali já era melhor. O Giovani, qualquer um já é melhor. Esse lance que ele perde, eu entendo que o cruzamento do Bidu veio forte e veio um pouco alto. Não é um gol da escala David. Não é. Mas é um gol que um centroavante bom faria. Faria, cara. Você pega aí vários... O Pedro faria esse gol, mano. Se a bola vem pro Pedro, obviamente o Pedro faria esse gol. Você consegue imaginar o Lucero perdendo esse gol? Não perde. O Jô, o Lucero. Vamos inverter. Se é o lateral esquerdo lá do Fortaleza cruzando, Bruno Pacheco cruza e o Lucero chega de carrinho e faz o gol. Isso ia acontecer, cara. O Lucero não ia perder esse gol. Não ia. Não era um gol extremamente fácil, mas é um gol que centroavante bom faz. E ele é um centroavante ruim e perdeu o gol. Eu vou fechar com nota 1 também pro Pedro Raul. Lembro pouquíssimas participações dele no jogo.
jogou só o primeiro tempo e perdeu esse gol. Já puxando para os reservas que entraram, a gente já falou do Coronado que entrou primeiro, a gente vamos falar das 3 trocas que o Ramon Dias promoveu aí para o segundo tempo, começando com o Yuri Alberto, que é um cara que perdeu um gol incrível, não poderia ter perdido, ele sempre tem esse problema de demorar para finalizar. Ali não é que ele finalizou mal, ele não finalizou. Ou ele demora para finalizar porque ele tá esperando o goleiro fazer alguma coisa, ou porque ele tá esperando o contato para cavar um pênalti, sendo que ele não precisa. Coloca a bola para dentro do gol. Cara, eu acho também que ele é limitado tecnicamente, porque ele não tem a percepção de dominar uma bola, botar na frente e chutar. Ele precisa se acomodar direito com a bola, buscar o melhor ângulo, a melhor opção para finalizar. Ele não, cara, a bola chega e ele chuta. Não é assim, cara. Não é assim. E quando tentou fazer isso, inclusive chutou mal. Uma bola na entrada da área que ele dominou, chutou muito fraco nas mãos do João Ricardo. Fora esse lance que ele não chutou e que também dá para botar na conta dele porque custou a vitória do Corinthians, ele teve outras 2 chances que ali eu não consigo julgar ele também. Eu acho que não foi mal. Na que a gente falou que é um azar absurdo que o Corinthians tem, absurdo, que o zagueiro dos caras tira em cima da linha, ele antecipa a zaga do Fortaleza, chega antes que o goleiro e finaliza do jeito que dá. Na outra também ele chuta prensada, a bola quase entra no gol. Esses 2 lances eu não consigo criticar o primeiro. Eu acho que ele tem uma participação melhor que o Pedro Raul, participou mais, movimentou mais e é bem melhor que o Pedro Raul, mas mesmo assim, pelo gol perdido, não consigo dar uma nota alta, nota 3,5 pro Yuri. Concordo com tudo, 3,5 também. Entrou melhor que o Pedro Raul, mas perdeu um gol tão perdido quanto, então vai ter que ficar com nota baixa. O Romero entrou fazendo o básico, ele sai um pouco mais da área e ajuda a circular melhor essa bola, procurando o Garro, o Coronado, passagem do Mateuzinho pela direita, o Yuri, mas dentro da área a chance de finalizar ele não teve nenhuma e acabou participando só nisso. Nem defensivamente o Romero participou muito, não lembro dele acompanhar a lateral, por exemplo. Acho que foi realmente mais isso, ele entrou para fazer essa bola circular um pouquinho mais. Achei uma partida discreta, mas o cara que fez o arroz e feijão, nota 4. Eu concordo com você. Eu lembro de uma finalização dele que foi um passe que o Coronado acha pelo meio, ele gira e chuta fraquinho na mão do goleiro. Verdade, no comecinho do segundo tempo. Não era uma chance clara, não é um gol perdido, poderia ter finalizado melhor. Também achei discreto, sofreu uma falta boa ali num contra-ataque do Corinthians. Do resto, cara, pouco ajudou, pouco foi protagonista. Eu acho que possivelmente deve ser titular do Corinthians, porque dos atacantes que a gente tem, o Romero que a gente menos vê perdendo um gol. Ele perdeu um lá contra o Bragantino, mas raramente ele perde gol, cara. O Romero, quando tem a chance, normalmente ele faz. Então por isso eu acho que deve ser titular, mas hoje também achei muito discreto, nota 4, vou seguir com você nessa. Quem entra também foi o Ranieri, verdade, o Ranieri que entra no intervalo. Eu tava achando que tava fazendo uma boa partida. Ele desarmou umas 2 boas bolas, uma com carrinho, deu uma segurança maior, mas o lance do gol eu coloco muito na conta do Ranieri também. Eu coloco mais na do Mateuzinho, mas o Ranieri também tem que estar. Porque quando que o Moisés recebe, 2 jogadores vão fechar o Moisés. Um é o Mateuzinho e o outro é o Ranieri. Os 2 não conseguem dar o bote. E o Ranieri, cara, ali naquela posição, mata a jogada, velho. Dá um coice na perna do cara e derruba. Vai com tudo, tira a bola. Foi de pé mole, mano. O Ranieri foi de pé mole e depois também não voltou para ir com posição. Achei que foi mal no lance do gol. O Ranieri caiu muito de produção, desde aquela fase boa. Cara, eu vou fechar com uma nota 4 pro Ranieri. Eu achei que ele entrou melhor que o Rian, como já falei aqui. Tudo bem que ofensivamente ele não produz nada, mas defensivamente ele entrou sendo bem sólido. No lance do gol ele chega realmente atrasado, mas no geral achei uma partida ok, principalmente porque foi só esse lance e eu não consigo nem colocar a culpa só nele. Todo o sistema defensivo, todo mundo vai muito mal ali, então vou fechar com nota 5 pro Ranieri. E o último que entra é o Giovani, que entra depois que o Corinthians toma o gol, ele pouco faz, ele fez algumas besteiras outras ali, de prender demais a bola, ou de um passe errado, mas ele finalizou 2 bolas, uma delas tentou enganar o João Ricardo, ele acaba quase fazendo gol, conseguiu ganhar um escanteio ou outro, cruzou bola para a área. Então assim, ele entrou para tentar empatar e ele foi bastante ativo no jogo. Acionaram bastante ele tentou, mas não acertou muita coisa. Vou deixar com 4,5. O Giovani para mim entrou mal no jogo, beleza, foi ativo, mas o que você falou do Coronado eu senti muito hoje no Giovani. Jogador que prende muito a bola. Teve uns 2 lances lá no lado direito do campo, que os 2 ele poderia ter achado uma opção de passe, poderia tentar, às vezes até cavar um lateral chutando a bola no marcador, e os 2 ele tentou driblar e perdeu a bola.
Achei que entrou mal. No lance que ele tenta enganar o João Ricardo e ele acaba chutando pro gol, eu acho que deveria ter cruzado. Não sei se o Yuri chegaria na bola, mas ele deveria ter cruzado da posição que ele estava. Não gostei da partida dele. O Giovani, gente, é um jogador, cara, limitado. Ele é um jogador comum, muito comum da bola. A torcida do Corinthians endeusou o Giovani porque ele realmente, um jogo ou outro, entrou bem. Mas ele é um cara limitado. Não dá para esperar que o Giovani vai decidir jogo pro Corinthians, porque ele não vai, porque ele é um jogador muito comum, para não falar fraco, muito comum. Vou fechar com uma nota 4 pro Giovani também, achei que não teve uma boa participação no jogo. Foi a última alteração do Corinthians, já vamos puxar aqui também pro Ramon Dias, técnico corintiano, que hoje não achei que foi mal, poucas coisas acho que dá para colocar na conta dele, uma delas é a questão do Pedro Raul ter sido titular, que eu acho que dá para botar na conta. A opção do Coronado pelo Thales Magno, eu acho que ele fez bem, tanto que o Coronado entra bem no jogo e dá mais criatividade para o Corinthians. As modificações no intervalo, também não sei se eu faria todas. A do Raniel eu não sei se eu faria. É que foi tudo de uma vez, né? Mas eu achei que ele mexeu bem, cara. Mexeu para frente. Eu tava com medo muito grande dele tirar o Garro. Quando eu vi os três ali, eu falei, pô, ele vai tirar o Garro, mano. Não é possível que ele vai tirar o Garro de novo. Não tirou um zagueiro, não foi covarde. Que nem você falou, foi pra cima. Romero e Yuri Alberto, querendo ou não, deram opções melhores do que os cenários de ataque do primeiro tempo. Deram opções pelo menos pro Garro e pro Coronado conseguir distribuir o jogo. O Corinthians foi melhor com as alterações, ele mexeu bem. O Corinthians apresentou, querendo ou não, um bom futebol hoje no Castelão. Não dá pra falar que jogou mal. Perdeu, por isso a nota vai baixar um pouco, mas não achei que ele errou em muita coisa não. Vou ficar com uma nota 5,5 pro Ramon. Então vamos lá, desempenho foi bom, o time de fato criou para vencer e merecia ter vencido, mas perdeu o jogo, escalou o Pedro Raul e esse das substituições eu não sei como avaliar porque o time melhorou, mas eu acho que poderia ter segurado um pouquinho mais, poderia ter trocado 2 no intervalo, ter segurado para mais 2 paradas ao longo do jogo. Mas cara, esse que é o lance, dá uma sobrevida, porque a gente vê uma luz no fim do túnel depois do desempenho, só que mais uma derrota é doído de aceitar, porque joga bem, perde, joga mal, perde. Assim é difícil, a gente precisa de qualquer forma ganhar jogos no Campeonato Brasileiro, então vai baixar a nota do Ramon, porque a gente vai passar nas competições de Copa, que não é a prioridade do Corinthians. Eu trocaria as classificações, qualquer uma das duas, por 3 pontos hoje, porque o Corinthians precisa pontuar no Campeonato Brasileiro o quanto antes, e não adianta só pontuar empatando, porque isso não vai levar o Corinthians a lugar nenhum. A gente precisa vencer pelo menos 7 jogos até o final do campeonato, tem mais 14 por aí, e tem só 4 em 24 rodadas. É muito pouco ainda, o Corinthians tem que evoluir demais, tem que ser mais maduro na frente do gol, só que isso não dá pra colocar na conta do Ramon Dias. E hoje ele não foi covarde, como eu já falei aqui, como foi contra o Fluminense. Então, cara, vou com nota 5,5, tem que ficar abaixo da média porque ele perdeu o jogo. Só que o Corinthians tem uma margem de evolução grande e eu acho que se continuar nesse sentido, você coloca os reservas para jogar as Copas, porque tem que ser assim, e realmente focar os titulares para jogar o Campeonato Brasileiro e jogar bem, tá concentrado para chegar no jogo do Campeonato Brasileiro, que é o que importa, e matar o jogo, eu acho que a gente consegue sair dessa situação, apesar de que tá ficando cada vez mais difícil. Só para complementar o lance do... Aí já projetando aqui também para o meio de semana, cara, eu concordo totalmente que o foco não é Copa. O foco é o Campeonato Brasileiro, gente. Não vai ser campeão, provavelmente, de nada. E o importante é não cair para a Série B. Então, zero foco nas Copas. Mas, cara, eu não adotaria essa postura de 100% reserva. Eu não acho que tem que ser 100%, mas eu acho que, assim, jogador que não está 100% para jogar as duas, segura. O Garro é um cara que ele consegue jogar as duas. Ele tem mostrado isso, pelo menos. Mas agora você vê um jogador ou outro, por exemplo, poupa o André Ramalho. Não acho que tem necessidade de jogar com ele. Pode deixar outro trio de zaga, ou até mesmo, você sabe que o Pedro Raul não tem condição de ser titular no Campeonato Brasileiro, coloca ele para jogar a Copa do Brasil. Tanto faz. Deixa ele lá, faz a dele e já era. Eu acho que tem que ser nesse sentido que o Corinthians tem que trabalhar as 3 competições nesse momento. Até porque a gente também já poupou em meio de semana de Copa do Brasil Sul-Americano e não resultou em nada no Brasileirão. Não é, se, por exemplo, você poupa o Garro no meio de semana e o Garro no final de semana destrói, e você vê e fala assim, pô, ele estava realmente mais cansado antes, agora ele está renovado, beleza. Mas o Garro continuou a ter o mesmo desempenho, muitos jogadores tiveram o mesmo desempenho. Eu realmente também concordo com você, pouparia só um outro jogador que não tem condição de jogar, que pode machucar ou pode atrapalhar. Se eles o resto vai com o time titular mesmo. Se eles avaliarem, por exemplo, que Mateuzinho e Bidu estão tendo uma sequência de jogos muito grandes e estão ficando até o final nos jogos, estão tendo que correr muito e tiverem que segurar, eu não sou contra colocar o Fagner e o Hugo para jogar na Copa do Brasil, não.
Eu também não, cara. Eu acho que assim, eu não largaria de mão as Copas. Eu acho que ainda existe um mundo que a gente consiga sair do Brasileirão e dá para avançar nas Copas. Pelo menos na Copa do Brasil, existe um mundo que o Corinthians avance. Na Sul-Americana é mais difícil. Mas, cara, é isso. Eu concordo, mas poupar tem que alguns jogadores. com prioridade. Sim, tratar com prioridade Brasileirão, poupar quem não tem condição e tentar ali traçar um paralelo entre as duas, porque nas Copas, querendo ou não, a gente está bem, mas o Brasileirão é o foco. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião do jogo de hoje, sua opinião também pro jogo de meio de semana agora contra o Juventude pela Copa do Brasil. Segue a gente nas outras redes sociais, deixa seu like aí, se inscreve no canal e acompanha a gente vai trazendo aí pós-jogo, tier list, um pouco de tudo aí do Corinthians pra vocês. Tamo junto, vai Corinthians. É Corinthians.